Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um podcast sobre os tópicos em pediatria. São assuntos aí de puericultura que são bastante cobrados nas provas e a grande professora Helena vai trazer todas Uhum. as dicas aí pra gente. Nós vamos fazer agora um apanhado de algumas coisas ali que caem em prova, né, mas, são tópicos que parecem que não têm muita ligação um com o outro, mas são tópicos que na puericultura cai muito. Então, na São itens puericultura chaves que a itens gente tem que ter. chaves, que volta e meia aparece. Alguns aqui, eles não têm até uma questão própria, mas às vezes cai uma questão de puericultura, e eles acabam englobando tudo. Então Sim, nós vamos falar de algumas coisinhas aqui que você não pode deixar de saber de puericultura. então tá bom. Então vamos a elas. Vou começar fazendo umas perguntas aí para você, Helena. Qual que é a frequência recomendada para as consultas pediátricas de acordo com o Ministério da Saúde? Tá. Pelo Ministério da Saúde, a primeira consulta tem que ser até uma semana de vida. E depois a gente vai fazer com 1 mês, 2, 4, 6, 9 e 12. Essa é do primeiro ano, tá? Depois do segundo ano é semestralmente, então 18 e 24. E aí, a partir dos 2 anos, anualmente é recomendada. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, que é a que mais cai em prova. Sim, SBP muda um pouquinho, mas eu nunca vi cair a da SBP. É ótimo. só do Ministério da Então Saúde. vamos memorizar essa, né, pessoal? Isso. E dos adolescentes? O adolescente, o que cai em prova é a particularidade da vacina, ó, tô com vacina na É, cabeça, da consulta do adolescente. Porque o adolescente, ele tem o direito de ser atendido sozinho sim. e ele tem o direito ao sigilo médico, né. Eles dizem que o ideal é que você tenha 3 momentos na consulta do adolescente. Primeiro momento é o adolescente e um responsável. Segundo momento, o adolescente sozinho. E num terceiro momento, você chame de novo esse responsável até para ver se o adolescente quer conversar mais alguma coisa. Porque muitas vezes, quando ele está sozinho, ele te fala uma outra coisa que vai exigir a quebra do sigilo. É. E aí você pede para falar com os pais juntos, né, para vocês juntos elaborarem aquela quebra de sigilo. Mas ele tem direito ao sigilo médico. Então a grande maioria das coisas você não vai poder quebrar o sigilo. Então olha só, aquele adolescente que quer um anticoncepcional, que cai bastante em prova é isso, Sigilo. sigilo. Você não vai contar para os pais que iniciou vida sexual, essas coisas. Aquele adolescente que está se descobrindo homoafetivo ou que ideologia de gênero está ali querendo fazer transição, sigilo. Aquele adolescente que tem uma IST, que não seja HIV, Sim. desde que ele tenha uma boa aceitação do tratamento, sigilo. Agora, se eu tenho um adolescente com HIV, um adolescente com gravidez, adolescente, qualquer tipo de violência, que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, não precisa ser só violência física, pode ser um bullying, pode ser uma violência aí cyber, pode ser uma violência psicológica, violência sexual, quebra de sigilo, Sim. tá? E se ele tem uma doença grave que você identifica, por exemplo, ele está em depressão, É. ou qualquer coisa que Ideação suicida. ideação suicida, que vá levar ao risco, ou se ele está botando outros em risco. Sim. Ele te conta ali que ele tem vontade de matar o professor. Aham. Isso é quebra de sigilo também, tá? Então, isso cai bastante em prova. Quais as situações de quebra de sigilo e quais situações de manutenção do sigilo, né? Então, fica aí a dica para vocês darem uma estudadinha nisso daqui. Na hora a gente vai ter que ponderar caso a caso, né, Helena? Exatamente. Tá bom. E uma dúvida muito comum dos pais é sobre a introdução alimentar. O que que você tem de dar assim, de dicas para os nossos Ó, alunos? tem que saber introdução alimentar. Introdução alimentar de tudo que a gente vai falar nesse podcast é o que mais cai, né, introdução alimentar cai bastante, mas a introdução alimentar cai geralmente as mesmas coisas. É, Então olha só, olha as dicas que eu vou dar. Primeira coisa, quando começa a introdução alimentar? 6 meses. 6 meses. Professora Andréia, que fala É. aí de aleitamento materno, sabe que 6 meses exclusivo aleitamento. Uhum. Mas até os no mínimo 2 anos a gente mantém o aleitamento junto com a comida, né. E aí tem aqueles 10 ou 12 passos, e aí você vai me perguntar: "Preciso decorar esses 10, 12 passos?" Não precisa.
porque vai muito do bom senso. Então, os 10, 12 passos, eles falam, por exemplo, cuidar da higiene dos alimentos. Básico, né? Quem não Básico. vai fazer isso, né? Exatamente. Eles falam também não dar ultraprocessados para a criança. Já sabemos, né? Dar preferência para alimento in natura ou minimamente processado. Sim. Lembrando que in natura é aquele retirado da natureza, ou minimamente processado é quando você faz modificações mínimas. Por exemplo, lavar um alimento, pegar uma maçã e lavar é um minimamente processado. E ultraprocessado é aquilo que vem em pacote, Sim. né? É a bolacha recheada, é o queijinho suíço. O Ministério da Saúde dá até uma dica: quanto mais itens você vê que existem lá no alimento, maior a chance dele ser ultraprocessado. Quanto Com menor o número certeza. de itens, menor. É, que bota corante, bota conservante, É. né? Então, são coisas assim. Depois eles falam, comida tem que ser espessa desde o início. Então, aquela coisa que a gente fazia antigamente, de passar em peneira, passar em liquidificador, não se faz mais. A criança, ela mastiga com gengiva. Sim. Então, ali tem indicação de você já dar comida espessa. E essa comida vai aumentando aí a sua consistência, até lá, com 12 meses, tem que estar comendo a mesma comida da família. Sim. E até Nossa, facilita, né? Para quem prepara a alimentação, já prepara a mesma para todo mundo. Então, vai aumentando aí a consistência até chegar na da família. E aí, tem que lembrar também dos alimentos que são proibidos. É. Ó, açúcar até 2 anos no mínimo não pode, ou coisas que contêm açúcar. E aí entra também os sucos, suco de fruta. Olha, quando eu fiz a introdução alimentar da minha primeira filha, ainda era indicado suco de Sim, fruta. Então, você começava ali com suquinho e suquinho, depois suco as de frutas. laranja-lima. Sim, Hoje em dia não Não se se faz usa mais, porque a hora que você espreme a fruta, você está tirando as propriedades de fibra, as coisas boas e deixando basicamente açúcar. Só A frutose. traz a caloria sem os Caloria. benefícios das fibras, né? Então, eles falam, né, faça a fruta in natura em vez de fazer suco. Então, açúcar, no mínimo até 2 anos, não pode de jeito nenhum. O sal em quantidades mínimas até 1 ano, dá preferência a tempero natural, tá? E o mel, que não pode no primeiro ano. Sim. O mel aí é proibidíssimo no primeiro ano. A criança, ela não tem capacidade de combater a toxina botulínica. Então, não pode dar mel, de jeito nenhum. E outras coisas, outros pontos que também caem em prova que você precisa saber. A carne, né? Muita gente fala, o que eu faço com a carne? Eu tiro dali? Não, desfia ou pica bem pequenininho e deixa a carne. E os alimentos alergênicos, né? Aqueles potencialmente alergênicos, tem que dar desde o início da introdução. Não tem nada que seja saudável, é claro, que seja proibido na introdução. Então, pode fazer o peixe, pode fazer a carne de porco, pode fazer o ovo, né? Antigamente dizia, começa com a clara, depois faz a gema. Não, já pode dar. Porque está comprovado que quanto mais você demora para fazer aí o alimento alergênico, maior é o risco de alergia. Exatamente. Porque você pode se contaminar por outras fontes. Aí eu tenho uma história legal para contar. Uma criança que ela não comia ovo, porque a mãe ela tinha medo, né, da alergia a ovo, mas ela ajudava a mãe a preparar alimentos com ovo. Preparava ela tinha bolo. Contato, né? Ela tinha contato e ela desenvolveu uma alergia a ovo sem nunca ter comido ovo. Então, ela, primeira vez que comeu ovo, ela já fez uma reação alérgica, porque ela já tinha. Provavelmente que foi tardia, né? Foi tardia. Aumentou o risco, né? Então, assim, não retarde, né, a introdução de alimento. Tá certo. E eu acho que mais ou menos é isso aí que a gente tem para dizer de introdução alimentar, porque o que cai é basicamente sempre a mesma coisa. E tem algum alimento que você sabe que pode dar cólica no lactente? Isso é uma pergunta que as mães sempre fazem, né? A cólica do lactente, né? Tem muita mãe que pergunta assim, mas eu posso comer feijão, eu posso comer batata? E aí ela vai achando que tudo que ela come dá cólica. Uma hora tu vai ver a mãe tá comendo arroz e alface. E aí a mãe tá lá caquética, desnutrida, porque ela vai tirando as coisas. E a gente sabe que a cólica do lactente, ela não necessariamente tem a ver com o que a mãe come. É uma imaturidade, É uma né? imaturidade, ela tem, assim, a gente não tem um mecanismo certo até hoje da cólica do lactente, mas a gente sabe que tem a ver com
várias coisas, é multifatorial. Até alguns fatores, por exemplo, uma mãe tabagista, ela tem maior chance de dar cólica, Sim. né? Tem a imaturidade intestinal, tem a quantidade de bifidobactérias aí. Mas o que você precisa saber é como que você identifica a cólica do lactente. Uhum. E a cólica do lactente, aí pelos critérios de Roma 4, eles têm que começar e terminar antes dos 5 meses. E tem que ser aquele choro que você não diz que é alguma coisa. Você Não não consegue consegue controlar, né? controlar, né? Então você não consegue controlar, você não acha uma causa aí dessa cólica, e é aquele chorinho, né, que a gente sabe que as crianças vêm geralmente no finalzinho de tarde, que você não encontra uma causa. Então, É. se cair na prova, cai isso no enunciado. Aquela criança que chora sem uma causa, geralmente no final de tarde, que ela fica chorando e que nada consola ela, e ela é menor de 5 meses. Sim. Então, esse é o enunciado que você vai ver aí na Clássico. questão clássico, e aí vai te perguntar: o que que eu faço? Ah, vai dar alguma coisa? Vai dar remédio? Não, não tem. Não tem uma coisa para se fazer. É consolar a criança, amamentar, colocar ela em contato pele a pele, mas não É. tem Tentar transmitir calma, né? Que exatamente. às E vezes se falta nos acalmar. pais, né? Falta mais para os pais do que para as crianças, né. Então tá bom. Então depois de comer é importante escovar os dentes. Me diga aí a indicação, sobre a escovação dentária, como que a gente utiliza o creme dental, a quantidade de acordo com a Certo. idade. Tem que lembrar que os nossos pequenininhos, né, eles começam a ter dente mais ou menos lá pelos 6 a 9 meses. Eles começam ali com aqueles dentinhos bonitinhos, incisivo inferior, Ai, é uma fica a graça, coisa mais gente. bonitinha. Eu sou apaixonada naqueles Aham, aqueles dentinhos. dentinhos, assim, e depois vem os incisivos superiores que Sim, parecem os coelhinhos. coisinha mais linda, gente. Aham. É. As pediatras, Eu né, as amo. pediatras já: "Ai, que bonitinho". E aí, vai nascendo, né, depois vai ampliando, vai nascendo os dentes. Essa primeira dentição, chamada de decídua, né, os famosos dentinhos de leite, é composta por 20 dentes, e depois lá pelos 6 anos vai trocando esses dentes para dentição permanente. Termina lá pelos 18 anos, quando nascem os sisos, o dente do juízo, né, É. e vai ter 32 dentes. Desde o primeiro dentinho, desde aquele dentinho bonitinho, já é para começar a escovar, com uma escova macia e pasta com flúor. Tem que usar flúor desde o primeiro dentinho. E a criança que ela não consegue cuspir, ela vai usar menos pasta. Então ela usa um grãozinho de arroz, Sim. que é 0,1 grama. A criança que já sabe cuspir, ela usa uma ervilha, que é 0,3 gramas, mas sempre com flúor, tá? Supervisão aí na escovação das crianças, tem que ficar Importante, de é. olho, importante, né? E tem que escovar os dentes pelo menos aí uma vez ao dia, de preferência depois das refeições, né? Sim. Mas tem que cuidar aí dos dentinhos das crianças desde o início. Faz parte da saúde, né? A Faz gente parte da precisa higiene pensar bucal, nisso. com certeza. E olha, tem um tema que eu acho que cai bastante em prova, que é a exposição a telas, né? E eles gostam de saber aquelas idades-chave. Conta pra gente. A exposição de telas é aquela coisa, né, que as mães gospem pra cima e caem na testa, porque a mãe fala Sim. assim: "O meu filho não vai ver nada de É. tela", e aí acaba dando uma telinha pra A criança. vovó já compra com 1 ano de idade a telinha, A o tablet. telinha, olha, as crianças já nascem com o dedinho sabendo É, mexer no celular hoje em exatamente, dia. Mas assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo que cai aí em prova, vamos lá, até 2 anos, 0 telas. Nada de tela até 2 anos, 0, 0, 0, tá? Depois ali, entre 2 e 5 anos, você pode fazer um pouquinho. Você É. pode dar 1 Dá hora uma por chance. dia, um pouquinho ali, para dar aquele descanso para a mãe. Então, 1 hora aí de tela. Depois de 6 a 10 anos, 1 a 2 horas de tela. E os adolescentes, 2 a 3 horas de tela, né? E tem que lembrar dos adolescentes, eles gostam muito de videogame. Não é para deixar virar a noite jogando, não é para deixar aqueles jogos de violência que banalizam a violência. E uma coisa muito importante, a criança não é para ficar sozinha com a tela. Sim, Então sempre está supervisionando, internet é terra de é ninguém. verdade. Então sempre supervisão, então a criança não é para botar o computador no quarto da criança. Computador na sala, tablet na sala, para você ficar sempre supervisionando. Sempre dando uma olhadinha ali, Essas são controlando. as indicações aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá?
E eu acho que era É isso que a isso, né? gente tinha Esses para tópicos são os falar. mais importantes aí da consulta pediátrica. A gente conseguiu passar por todos Uhum. e espero que vocês tenham entendido. A gente vai trazer mais coisa nos próximos podcasts. Até mais, pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais de puericultura, mas esses eram alguns tópicos que a gente queria trazer para vocês. Gente, não deixem de nos seguir nas redes sociais, hein? Porque cada atualização sai A gente vai primeiro lá, a trazer gente corre prontinho ali. primeiro lá. Então não deixe de nos seguir e a gente se vê numa próxima. Até mais. Até mais!